Então agora acho que eu vou começar. Aproveitar, respeito à audiência aí de todos. Já vou fazer a introdução por aqui, então. Olá a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Quartas de Conhecimento, que já está ficando consagrado aí no setor, né? Desde fevereiro a gente vem realizando esses webinars a toda quarta-feira. Tivemos exceções, obviamente, em função de feriados, né? Carnaval, mas, né, quase que religiosamente estamos aqui nas quartas-feiras, às 7 da noite, para levar muito conhecimento para você, gestor de farmácia, e trazer dicas práticas para você incorporar ao seu ponto de venda, sem modéstia alguma. Você pode incorporar isso na quinta-feira, se você quiser. Mas para isso precisa seguir à risca as instruções, sempre didáticas, que os nossos especialistas passam para vocês. E hoje nós estamos, mais uma vez, aqui com o Guilherme Mesquita, DCO da Regulariza Pharma. Muita gente já o conhece, inclusive, de muitos carnavais, de muitos eventos, de muitos projetos e também do nosso primeiro webinar que a gente realizou durante a Feira da Bradilan. Dessa vez a gente está num momento mais calmo, mas sem deixar de levar boa informação para vocês. Guilherme é CEO da Regulariza Pharma e já vem auxiliando há muitos anos o varejo nos processos de credenciamento no farmácia popular e gestão de vendas pelo programa usando sistemas avançados de inteligência artificial, inclusive. No primeiro webinar, a gente falou muito sobre, né, como estruturar uma operação realmente rentável do farmácia popular no seu ponto de venda ou na sua rede. Agora a gente vai partir para um outro ponto. Você tem farmácia popular estruturada? Então é interessante, até para a gente poder interagir no chat, quem tiver a farmácia popular na sua loja, responda sim. Se não tiver, pode falar não. É interessante para a gente medir o comportamento e as expectativas aí da audiência. Mas hoje a gente vai falar de um tópico muito sensível e que muito me agrada, porque, como bom jornalista, eu prezo muito pela boa comunicação e é a alma do negócio. E não adianta você ter uma operação aí com potencial se ela não for bem comunicada. E o Guilherme vai trazer boas dicas para você e realmente é o tipo de dica que dá para incorporar na quinta-feira mesmo. Guilherme, obrigado mais uma vez, já falei demais. Lembrando que o nosso chat está disponível para perguntas, opiniões, fiquem à vontade, a gente vai dividir com o Guilherme, ele vai discorrer ao longo desses próximos minutos sobre essas dicas, são 5, 6 dicas práticas, né, para o seu dia a dia, e a gente depois divide um pouquinho. Novamente, eu coloquei o link da sessão dos especialistas para vocês nos acompanharem, curtirem todas as nossas orientações, tem muitos conteúdos do Guilherme lá também, aproveitem. E é isso, meu caro. Obrigado mais uma vez pela atenção e bora levar conhecimento para essa turma aí. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos aí que estão dedicando aí esses 60 minutos aqui de interação, de conhecimento, como você mesmo falou, que já pode ser colocado em prática amanhã, o que faz toda a diferença, né, no seu negócio. Agradeço mais uma vez pelo convite para estar compartilhando, né, um pouco do nosso conhecimento aqui da Regulariza Pharma, que a gente vem aí, né, levando esse conhecimento para o Brasil inteiro, como você mesmo falou, tecnologias, né, porque a tecnologia já está incorporada no mercado farmacêutico e quem não acompanhá-las vai ficar para trás, né? A gente verifica isso constantemente mesmo nas reportagens aí do panorama farmacêutico, né? Pessoal, hoje a gente vai te falar que vamos comentar aqui um ponto muito crítico no farmácia popular. Eu falo que é um dos mais importantes e é o que mais chega de dúvida, principalmente no meu WhatsApp aqui, pessoal, né? Que eu converso com clientes e amigos donos de farmácias e drogarias do Brasil inteiro. Guilherme, se eu falar um não para o meu cliente, que eu não vou poder dispensar o medicamento pelo programa, ele vai ter que fazer aquisição dele comprando, né? Isso, o que pode me acarretar? Eu posso, né, falar que eu não vou dispensar pelo programa, devido a algum erro, alguma ou falta de documento, ou falta de algum dado naquele documento? Sim, né? O programa Farmácia Popular, creio que seja do conhecimento de todos, ele tem uma portaria que regulamenta ele, né? Que é a portaria de consolidação número 5, né? Que é 28 de setembro de 2017, né? Mas essa portaria já teve algumas mudanças, já vão para quase 10 anos que ela existe, depois das mudanças que ela aconteceu, né? Que aconteceram nela.
E muitos aí me perguntam se ele fala não, devido a ele estar obedecendo a portaria, se o cliente pode denunciar, o que que o cliente pode fazer com ele, né? Ah, mas o meu cliente vai me denunciar, eu vou perder o farmácia popular. O meu cliente vai no concorrente pegar o medicamento. Ao meu cliente ele vai gerar um embate com o meu balconista, com o meu atendente, ou até comigo mesmo, e eu vou perder esse cliente. Esse cliente traz receita para dentro da minha farmácia. Essa comunicação sua, desse não com esse cliente, está assertiva? Esse que é o grande detalhe, né? Dessa comunicação com o cliente do farmácia popular. E muitos falam, Guilherme, mas essa comunicação com o cliente do farmácia popular tem que ser diferente da minha comunicação do dia a dia? Não, mas ela tem que ser um pouco mais assertiva, né? Ela tem que ser um pouco mais esclarecedora, ela tem que ser intuitiva, ela tem que solucionar a dor do seu cliente. Que você, querendo ou não, que alguns encaram como o medicamento de farmácia popular, por ele ser gratuito, aquele cliente que está indo até a sua farmácia para saber se você tem um medicamento pelo programa, ele tem uma dor. Então, ele quer sanar aquela dor, aquele problema. Talvez ele tenha ali, né, o dinheiro dele, que ele para o mês que ele tem, ele compra outros medicamentos além do farmácia popular, ele não tem esse valor, talvez, para comprar esse medicamento do programa mesmo. Então, é uma dor que ele tem. Então, a gente tem que pensar assim, né? A gente fala até pensar no próximo, né? Então, esse não seu foi intuitivo, você comunicou de forma assertiva com ele, né? Isso é muito importante. Então, a gente vai aqui abordar alguns pontos, né, dessa comunicação e eu vou apresentar para vocês aqui esse primeiro slide, o primeiro erro que eu vejo, né? Uma comunicação vaga, né? Pessoal, não fica preocupado que depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Esse slide. Comunicação vaga, né? O que que seria comunicação vaga? Seu atendente chega ou até você mesmo no balcão para o seu cliente, não pode fazer isso pelo programa. E sendo que o correto é você falar, está faltando um dado obrigatório na receita, né? Então você errou na comunicação, você deixou ela vaga, né? E você tem que ser mais assertivo com o seu cliente e falar qual que é esse documento que está faltando. Tem que direcionar ele, né? Ó, seu João, está faltando esse dado na prescrição. Retorne ao prescritor, lá ao médico, peça ele para acrescentar ou para corrigir esse dado, retorne até a drogaria, que eu vou ter o prazer de atendê-lo. Então você é muito direto para ele. Não posso fazer pelo programa. Não pode fazer pelo programa. Ele não entende, ele é leigo no assunto do programa Farmácia Popular. Quem tem que entender do programa somos nós, né? Farmacêuticos, farmacistas, né? Colaboradores, né? Atendentes. Nós que sabemos o programa e ele não. Ele quer ser atendido a qualquer custo, sim. Porém, temos que seguir as regras da portaria. Então, a gente tem que evitar ao máximo essa comunicação vaga. Sempre estar ali esclarecendo para ele, né, falando qual que é o dado que está faltando, que o governo federal, o Ministério da Saúde exige, e direcionando ele até o prescritor para fazer essa correção ou até mesmo a troca do receituário médico. Pessoal, sobre esse erro 1, tem alguma pergunta, alguma dúvida? É muito importante, como o Leandro mesmo falou, aqui a gente se comunicar, as perguntas no chat é muito legal, e talvez a dúvida de um é a dúvida de outros, talvez o que já aconteceu com um pode acontecer com outro, e a gente esclarecendo aqui como que se procede durante esse acontecido, o amigo não vai replicar o mesmo erro, né? Então é muito importante vocês poderem aqui contar algum caso que aconteceu com vocês, para quem tem farmácia popular, é muito legal vocês compartilharem com a gente sobre isso, tá? E Então muito vamos bacana evitar essa. também, desculpa, Guilherme, muito bacana também, complementando o que você já falou. é, Acho que é importante que a cada erro que você apresentar, cada gestor possa lembrar de algum exemplo, citar aqui, dividir conosco e citar, olha, a sua comunicação, ela é contínua, ela é pontual, como funciona, né? E já tem pergunta aqui, ó. Sim. Ó, eu não entendi E da quando, Patrícia, que tem um padrão no laudo da fraude, acho que é isso, né? Tem um, eu não sei, e eu sim, não tem entendi um bem a padrão no pergunta, lado da Patrícia, se ela fralda, puder. Se ela... Patrícia Menezes, de Menezes. Patrícia, tem sim, tá? E hoje a fralda ela é atendida em dois padrões, tá? Primeiro padrão
é o para menores, pessoas menores de 60 anos, ou menos de 60 anos. Né? E o segundo padrão é o padrão para pessoas com 60 ou mais. Qual que é a diferença, Patrícia? Para pessoas com menos de 60 anos, tem que conter o CID, né? O CID da doença dela. Né? E para pessoas com mais de 60 anos ou com 60 anos, não é necessário esse CID. Tá? Então, ela tem sim um padrão. Ela pode ser uma receita, né, uma prescrição médica, ou até mesmo um laudo médico falando da necessidade do uso de fralda geriátrica. Tem outra Bacana. pergunta E aqui. o Motorola, eu não sei, se puder dar o nome, né? Tá como Motorola Edge, né, Flávio? Se puder dar o teu nome completo, até a farmácia onde atua, seria interessante. E quando não podemos liberar pelo farmácia popular por não ter margem de lucro, às vezes até com prejuízo. Não sei se entra no mérito aqui né, do que o Guilherme está traçando, né, em relação à Mas comunicação. é a comunicação. E Passa por essa isso, né? comunicação é muito importante. Como eu falei aqui que o cliente é leigo e quem tem que saber da portaria do nosso negócio somos nós, farmacêuticos, farmacistas, gerentes, atendentes, né? Eu não sei o nome da pessoa do Motorola. Você não vai Fica. falar com o seu cliente a questão de margem, né? Essa comunicação também vai ser a comunicação errada. Você vai falar que naquele momento, aquele medicamento você não está adquirindo ou não está dispensando por o fato de você não estar com uma negociação muito boa com o seu fornecedor, com o laboratório, e isso a portaria, né, beneficia o credenciado, e é de desconhecimento de muitos, que na portaria fala que quem tem responsabilidade de estoque, de que vai dispensar, qual o laboratório, qual o produto, é a farmácia. O cliente não pode exigir nem marca, nem todas as moléculas, né? Ele não, eu quero uma fralda X. Não, é a fralda que a farmácia destinar para o programa. Ele que vai fazer essa, esse cálculo de margem, esse estoque, esse direcionamento de qual produto que vai ou não para o programa, tá? Henrique José. E acabou ele falando da fralda, eu toquei no assunto da fralda, eu não tinha visto ainda aqui. Ele falou da fralda devido à margem, né, de CMS, veio o dobro. Aí ele está comentando aqui, Santa Rita do Sapucaí, Henrique José. Então, Henrique, quem vai, tem a gestão do seu estoque, de qual produto que você vai, qual molécula ou produto que você vai distribuir aí pelo programa, é você. O cliente não pode exigir marca e nem que você distribua todos os produtos pelo programa. Tá? Isso é uma decisão sua. Tá? Mas a partir do momento que você coloca lá o banner, fala que você está dispensando pelo programa, né? Você tem que ali dispensar pelo menos uma, duas ou três moléculas. E eu já tinha falado isso anteriormente aqui, e o que eu oriento, Henrique, a você, caso você não queira mais dispensar as fraldas, crie o cantinho do Farmácia Popular e coloque todos os produtos ali que você disponibiliza pelo programa Farmácia Popular do Brasil. Ok? Aí você, né, vai ali orientar o teu atendente, que são só aqueles produtos, e o seu cliente vai ser direcionado para aquele canto ali do farmácia popular, ele sabe só aqueles produtos ali que pertencem ao programa. Sinalize tudo direitinho à loja, e você não vai ter erro na comunicação com esse cliente seu. E ele não vai ficar chateado com você, e ele vai continuar comprando com você. Tenho certeza. Vamos para o erro 2, né? Negar sem explicar, né? A gente meio que falou um pouco aqui, não dá para fazer. Então, fica também muito ruim. Seu cliente fica chateado com você, ele não entende, né, essa comunicação, não dá para fazer. Por que que não dá? O melhor, né, e o mais aconselhável, como eu coloquei aqui, não consigo liberar dessa forma porque o programa exige regra específica, coloquei específico que pode ser várias aí, né, vários motivos dessa negativa, mas posso te orientar como resolver. Então, essa orientação é muito importante, é o que a gente está fazendo aqui, orientando a vocês, que são aqui telespectadores do panorama farmacêutico, a fazer o correto. Então, oriente ao seu cliente como fazer o correto, qual o dado que tem que ter, não somente, como eu falei anteriormente, ele voltar ao prescritor. Fale mesmo, está faltando esse dado por causa dessa regra específica.
né? É exigido pelo Ministério da Saúde que tenha esse dado na prescrição, ou que tem que ter esse dado no documento, ou que tem que ter esse dado numa procuração, como o nosso amigo que falou de fralda, muitas fraldas, né, o Henrique falou, ela é retirada por terceiros e tem que ter uma procuração. Então, para atendimento com procuração, tem uma regra. Talvez aquela procuração não atende à regra. Então, você pode sim ali negar, mas negue com uma explicação. Seja mais assertivo nessa negativa, né, explicando ele que isso vai acabar se tornando não uma negativa, e sim uma explicação e um entendimento melhor do consumidor, e ele vai procurar corrigir a documentação, trazer para retirar essa medicação, esse produto no farmácia popular. Pessoal, ficou alguma dúvida sobre essas regras específicas que eu coloquei aqui? Como, né, Aqui, você inclusive, orientar esse cliente? inclusive lancei no chat, se sua farmácia, vamos responder para a gente interagir aqui. Sua farmácia treina com frequência seus atendentes para atender consumidores do programa? A Gabriela pergunta onde eu encontro, o Lincoln perguntou onde eu encontro essas regras, e a Gabriela pergunta se tem como explicar sobre procuração de quem não assina mais. Interessante pergunta, Gabriela. Vamos Sim, lá. interessante. Gabriela, hoje, né, existem, vou tentar acertar essa conta, acho que 5 tipos de procurações, né, que podem ser atendidas pelo programa, né? Existe a procuração a rogo, né, a procuração simples, que está disponível tanto no nosso site, né, do Farmácia Popular, né, que é o do portal do Farmácia Popular, da Regulariza Farma, quanto lá no site do Ministério da Saúde, né, quanto a rogo, quanto essa simples, está lá disponível. O cliente, né, da farmácia, você pode disponibilizar para eles essa procuração para preenchimento dele, a próprio punho ou digitada, ele pode fazer reconhecimento via Gov, não precisa direcionar um cartório, isso é barateando para ele, evitando custos para esse cliente, por isso que a comunicação é muito importante, o entendimento das regras também é importante, elas podem ser assinadas via Gov, quanto também assinada em cartório. Existe a curatela, né? Também é aceita pelo Programa Farmácia Popular do Brasil. Existe a procuração, que ela é expedida, né? Via judicial. E tem a procuração, que é feita por um advogado. Vou falar aqui no português mais claro. Né? A família contrata um advogado, porque alguém tem que assumir a responsabilidade de algum interditar alguma pessoa, né? Ou até mesmo ali pegar ali essa procuração para um idoso que não tem mais condições de se locomover, né? Então, um advogado também pode estar fazendo essa procuração, a procuração que a gente fala particular, né? É feita por um escritório de advogado ou por um advogado aí que você contrate, né? De confiança. Então, são esses 5 modelos de procuração, tá bom, Gabriela? Tem que estudar um pouco cada uma para você se atentar ali quando recebê-las, tá? Mas hoje, como o Leandro falou logo no início, existe AI e tecnologia que pode te ajudar a fazer essas validações e Regulariza já tem esse sistema para os nossos clientes. Vamos responder aqui o link, onde eu encontro essas regras. Essas regras, a gente tem uma forma, né, de você encontrar ela muito mais fácil de se entender, muito mais intuitiva, sem aquelas burocracias, o português claro, que foi feita de dono de farmácia para dono de farmácia, vamos colocar assim, no nosso sistema. A gente criou uma inteligência artificial que chama Zaya, ensinamos ela toda a regra do farmácia popular. Hoje você pergunta a ela e ela te responde. Então, te responde de prontidão tudo que você precisa saber do farmácia popular. Né? É a tecnologia nos ajudando a evitar ter que ficar lendo 35 páginas, vírgula por vírgula, interpretar um artigo, uma portaria, né? Um parágrafo dentro daquela portaria, entender ela. Então, a gente tem a Zaya hoje que nos auxilia aí nesse entendimento. Fica fácil, mas também você pode pegar a portaria, quanto no nosso site, quanto também no site do Ministério da Saúde, estudá-la e tentar entender, tá bom? Carlindo, falando em procuração, aí vem a questão: quais chips são aceitas e a validade delas? Carlindo, falamos, né, dos 5 chips que são aceitos aqui anteriormente, tá? E a validade dela depende. Tem curatela que já tem validade predeterminada,
Tem a curatela provisória, que ela tem validade por 2 anos. Tem procurações que são expedidas pela justiça, né? O juiz, né, que ele deu a interdição, ela também tem algumas que têm validade, outras não, né? As procurações que é feita, né, pelo próprio punho, pelo cliente, que ele reconheceu firma, que ele reconheceu ela via digital pelo Gov, eu aconselho renová-las anualmente, tá? Por que eu falo isso? Melhor a gente pecar pelo excesso de zelo do que confiar no nosso cliente. Já peguei casos aqui que o meu cliente fala assim: "Pô, o curador aqui, né? O procurador continuou pegando o medicamento, sendo que a pessoa já tinha falecido, porque a receita tem validade por 180 dias. Então ele faleceu e a pessoa, né, por má índole, eu falo que é porque que a pessoa pegar um remédio por uma pessoa falecida é má índole, que a receita estava ainda na validade, foi até a farmácia e, né, retirou aquele medicamento, ela faleceu. Então eu sempre falo, valide, né, porque a assinatura Gov tem como você validar. Quando você for validar, se aquela pessoa tiver falecida e já tiver corrido todo o trâmite ali, né, debaixo do CPF dela, ela não vai validar aquela assinatura via Gov, né? E também peça ele para trazer ela anualmente. Uma forma aí de você, né, pecar aí pelo excesso de zelo nesse momento. Tá bom, Carlinhos? Eu acho que deve ter. Guilherme, você está no Carlindo ainda, porque eu achei uma pergunta interessante do Valmir que eu acho que faz muito sentido para a gente explorar aqui sobre o uso da IA, né? Mas daqui a pouco você chega lá, Guilherme. Vamos lá. Com o IA ajuda no programa É, no Farmácia farm... Popular. Almir, nós desenvolvemos aí já tem mais de um ano uma inteligência artificial que ela ajuda você a validar a documentação do início até o final. Como o Leandro falou na última webinar, a gente mostrou ao vivo isso acontecendo, todos assistiram, né? Hoje, a maior dor, né, de um gestor é na operação do farmácia popular, porque nem sempre vocês que estão operando, e sim os atendentes. Como o Leandro colocou acima, você está capacitando aí recorrentemente os seus colaboradores para executar de forma correta no programa, nem sempre devido, né, às demandas do gestor do dia a dia. Então, por isso que a gente desenvolveu essa IA. E eu tenho certeza, Malmir, que talvez até desconhecimento da sua parte aí, não vou confirmar, vou falar talvez, que hoje o farmácia popular ele demanda 6 tipos de atendimentos distintos. São 6 tipos de clientes distintos. E muitos não sabem. E a IA sabe disso. O pessoal viu na última webinar que tem mesmo esses 6 tipos. Tem o próprio paciente, o próprio cliente, o cliente menor de 16 anos, o paciente com procuração, o paciente dignidade menstrual, o paciente de fralda e o paciente de fralda menor, com menos de 60 anos. Então, são 6 tipos de clientes no farmácia popular. E cada um exige um tipo de documento com uma regra a mais. Como eu falei, esqueci o nome da acho que Patrícia, né? Patrícia, anteriormente, que a fralda, para quem tem menos de 60 anos, tem que ter o CID. E para quem tem 60 anos ou mais, não precisa ter. Então, o IA vai validar se tem um CID na receita para o paciente, para o seu cliente com menos de 60 anos. E ela vai validar se ali é um laudo, uma prescrição de fralda. Ela vai validar se o documento apresentado no momento, né, da dispensação é um documento válido para o programa. Que o documento válido para o programa, ele não precisa ter o CPF nele, mas tem que ser um documento oficial com foto. O CPF a gente pode colocar separadamente, pode ser aquele cartãozinho azulzinho que muitas pessoas ainda têm, né? Então, ele tem que ser um documento oficial com foto. Ele não precisa ter o CPF. O CPF você pode colocar ele separadamente. E isso, a inteligência artificial também vai te ajudar. E quando ela verificar o documento, se for válido, verificar que não tem o CPF, ela vai te notificar que aquele documento não tem o CPF. E outro detalhe, né, que muitos aí me perguntam, ela vai também comparar os dados do nome da receita com o nome do documento, com todos os outros documentos que foram apresentados naquela dispensação. Então, ela vai te ajudar nesse cenário, tá bom, Romero?
Ela foi mesmo treinada para o farmácia popular. Ela é voltada somente para o programa. O seu aplicativo através da IA. Seu aplicativo através de IA também vai me informar sobre intercambiabilidade? Vamos lá. A IA ela não vai te informar da intercambiabilidade, tá bom? Mas dentro do meu aplicativo, antes de você dispensar, né, vamos colocar aqui na sua prateleira só tem o ARA2, né? O cliente chegou com a receita de losartana e você quer atendê-lo. Você não sabe se ele é intercambiável. E muitos pegam o ARA2 por estar escrito losartana, por ser losartana, e dispensa. Porém, a portaria do farmácia popular, ela obedece à regra da Anvisa, né, para dispensação, né, para intercambiabilidade. Como a gente tem que obedecer lá na RDC 344 para intercambiar ali os medicamentos psicotrópicos, né? A gente sabe que tem uma regra também, que não é a mesma regra que a gente usa no balcão do dia a dia. Chega o Leandro lá na minha loja pedindo Edistrid, eu não tenho, dispenso lá um similar, que talvez não intercambiável. E, desculpa, que peça um Fortiga, que ele é referência. Né? E eu dispenso um similar que não é intercambiável. Então, você vai poder consultar se o ARA2 é intercambiável ao losartano. E ali ele vai tirar a dúvida dele da intercambiabilidade. Por que isso? Porque a IA ainda, né? Ela ainda, eu acho que bem próximo, daqui uns 2 anos, quem sabe, estamos avançando bem aí, ela vai conseguir ler todas essas letras desses médicos amigos nossos, desses prescritores. Tem hora que quase é impossível você ler, né? A prescrição médica. Então, a IA também tem essa dificuldade. Né? Quando é uma receita, né, que tem ele, está legível, né, a prescrição, ou que aquela receita impressa, padronizada lá do SUS, aí sim, né? Mas nem todas ainda são. A gente não tem nem 50% nessa padronização, né, em todas as unidades federativas aí do nosso país. Sinto falta de uma padronização de receituário ou laudo, né? Eu acabei de falar agora. Cada prescritor faz de uma maneira e a maioria das vezes as informações estão incompletas. Novamente, a Patrícia aqui, Menezes, Patrícia, mas quando você acertar nessa comunicação com o seu cliente, né, ele vai começar a ir ao prescritor e o prescritor vai começar a padronizar, que ele sabe que o farmacêutico exige isso. Ele vai começar a padronizar as receitas deles. Eu já vi isso acontecer na íntegra, tá? Em municípios pequenos, médios, grandes eu nunca vi, pequenos e médios. Eu já vi isso acontecer na íntegra. Clientes meus que pediram, solicitaram treinamento, qualificação, essa comunicação tem que ser assertiva. E essa comunicação também tem que vir através do farmacêutico responsável da loja. Ele tem que ter o papel dele atuar no programa farmácia popular mesmo, né? O programa farmácia popular é um programa farmacêutico, né? Foi desenvolvido pelo DAF, né? O Departamento de Assistência Farmacêutica que está dentro do Ministério da Saúde. Então, ele é um programa farmacêutico. Então, tem que ter a atuação mesmo do farmacêutico das regras. Ele tem que, né, estar ali junto com a equipe, junto com o proprietário, se o proprietário não for farmacêutico, e ele junto com o cliente, né, auxiliando ele, talvez até com a Secretaria de Saúde da cidade. Ir lá mostrar a portaria e falar como tem que ser essa padronização de receita para atendimento ao farmácia popular, na rede privada. Uso o app da Receita Digital TRI. O sistema é confiável? Patrícia, eu vou me abster, né, a falar porque não é um sistema concorrente, tá? TRI, conheço o pessoal, tá? Conheço bastante gente lá da TRI, só que ele é um aplicativo que ele não faz as nossas funções, ele é um aplicativo de armazenamento. Hoje no mercado, o único aplicativo, né, que utiliza de inteligência artificial na íntegra, ali que você vê acontecendo, que tem essa diferenciação de clientes, de farmácia popular, que segue a regra, que tem todo o 360 da gestão documental do farmácia popular, é no Regulariza Farma. Tá? Pessoal, o Regulariza Farma não substitui o TRIA. O TRIA é um sistema de gestão de farmácia. Ele fatura, ele faz a venda de produtos, a gestão de estoque da sua farmácia. Tá? E ele também te dá, ele é oportuno aí dentro do sistema, ele através de um QR Code, você escaneia, você pode tirar foto da receita, ele armazena.
Mas se tiver errado, ele não vai te notificar, ele não vai te falar quais documentos estão certo ou está errado, ele não vai te falar quais documentos são aceitos, o que você precisa para aquele tipo de cliente é totalmente diferente. Ele armazena os seus documentos, ok? Bem claro, ele é confiável para armazenar. Eu creio que a Tria não te vendeu o aplicativo dela falando o sistema sobre isso, sobre essa conferência, porque eu sei que eles não fazem isso, tá? Eles devem ter falado com vocês que ele armazena lá, tem a opção de armazenar a documentação do programa, que é obrigatória por 10 anos. Só isso que eles devem ter te vendido. Eu que fui isso, tá bom, Patrícia? Vamos passar para o próximo erro aqui, que é o erro 3, né? Falta de padronização no discurso, né? Como eu falei, o Leandro falou, treinar os seus atendentes. Cada atendente dá uma informação diferente. Tem que criar um roteiro, tem que treinar a equipe, né? Basear tudo na mesma regra. É uma portaria só para todo mundo, para todos os atendentes. Então, todos têm que seguir aquela regra. Por isso também a importância da atuação do farmacêutico, né? Ele ali, para o entendimento da regra, e ele ali está, né, qualificando todos os seus colaboradores junto aí com o gestor. Então, todos têm que estar aí na mesma, vamos colocar aqui, na mesma pegada, né? Tem todo mundo que está falando, né, a mesma língua no balcão da farmácia. Quem chega o Guilherme, o atendente João fala uma coisa, chega o Leandro, o atendente Celso fala outra coisa. Então, quem está certo, quem está errado? Vamos padronizar o discurso. É um erro na comunicação. Cada atendente atende de um jeito. Isso é uma realidade no balcão. Um é mais criterioso e outro menos. Aí o que acontece? Quando chega um cliente no mais criterioso e ele nega, ele talvez volta no horário que o criterioso não está e pega com o que é o menos criterioso. Aí é onde surgem os problemas, né, para as farmácias. Peguei 2 receitas de gêmeos hoje. O médico só colocou o primeiro nome das crianças e orientou a mãe que pegasse pelo programa Farmácia Popular. Ele trouxe todos os documentos corretamente. Nós batemos carimbo para preenchimentos. Podemos aceitar? Celso, você me corrija se eu entendi errado, tá? Só colocou o primeiro nome. Por exemplo, se é Celso, só colocou Celso na receita. Confirma para mim no chat se foi isso que eu entendi. Celso, não. Na prescrição, como existe uma lei já, uma lei federal, que toda prescrição tem que ter o nome completo, né, do paciente, do cliente. Não poderia dispensar, não, tá bom? Se você utilizasse o nosso sistema, quando você colocasse, né, a receita de um dos gêmeos e o documento, quanto dele com o do responsável, na mesma hora ia te mostrar que o nome que está na receita não confere com o nome do documento, né, porque só tem o primeiro nome. Essa receita pode ser de vários Celso, né? O documento é do Celso, Celso que foi buscar. Receita de qual Celso que é? Então, é uma receita incompleta. E você não poderia carimbar e completar o nome dele, porque o único dado perante portaria que o farmacêutico, que a farmácia pode completar, é o endereço do paciente. Tá? Ela pode, né, de forma manual, de forma manuscrita, completar. Aí não precisa nem de carimbo, só você completar o endereço dele, rua, número, bairro e cidade. Ficou entendido, Celso, essa questão dos gêmeos? Esclareci sua dúvida? Celso, lembrando que você tem até 7 dias para fazer o estorno dessa venda, tá? Patrícia, o endereço do prescritor podemos colocar de forma manual? Não, tá, Patrícia? Mas existem formas aí de da gente preencher esse endereço do prescritor. Vamos pular aqui para o próximo erro, tá? Uso de tom defensivo ou ríspido, né? Pessoal, por que eu coloquei esse erro? Pessoal, você pode me perguntar, Guilherme, mas a gente não é ríspido, a gente não faz de forma defensiva, a gente trata nossos clientes muito bem. Sim, não vou generalizar esse erro, número 4, mas acontece muito isso porque o colaborador, o atendente e algumas vezes até o gestor bota na cabeça que o medicamento farmacopolar é gratuito. Ah, isso é grátis para o cliente, eu vou atender de qualquer jeito.
né? E não pensa na receita que esse cliente pode gerar para ele. E o medicamento não é gratuito para quem está pegando, é para o usuário do programa. Para a farmácia, ela recebe um repasse, né, pré-estabelecido, que ela já sabe os valores que ela recebe de repasse. Então, ele não é gratuito, ele é como se fosse um cliente que está indo comprar. Porém, ele não vai desembolsar na hora e nem o dinheiro vai entrar no teu caixa naquele momento. Ele vai demorar aí 40 dias, mais ou menos, para entrar no seu caixa esse valor. Então, não é dessa forma que a gente tem que acabar atendendo o nosso cliente. Ah, porque é gratuito, ele é muito exigente, ele de forma ríspida, defensiva ou até menosprezando o cliente. Não sou eu, é o sistema, deu até um exemplo. Não é que não é você, é o sistema, não é o sistema. Não é nem você nem o sistema. Né? Coloquei como exemplo. Entenda a situação. O sistema segue as regras do programa, mas vou te ajudar a resolver da melhor forma. Então você tem que sempre usar, até porque não é o sistema seu, igual a Patrícia falou, eu uso o TRIA. Não é o TRIA que está negando a venda. Né? Se ele negar a venda, é a regra. A regra pré-estabelece que a receita tem 180 dias de validade. Né? Se ele colocar ali uma receita que já passou de 180 dias, vai vir uma negativa. Mas é lá do Ministério da Saúde, não foi o TRI que definiu isso. Não foi o Guilherme e muito menos a farmácia. Então, você tem que falar, é uma regra do Ministério da Saúde e a gente aqui presta serviço para eles. Vocês, querendo ou não, são prestadores de serviço. Eles assinaram um contrato, aquele RTA. Todo mundo já fez a renovação aí. Todo mundo assinou o RTA, que é o requerimento de termo de adesão. É um contrato com farmácia popular. Então, quem dá a negativa não são vocês, é o governo, são as regras do governo federal e não das farmácias. Então, a gente não precisa ser ríspido, né? Vamos resolver da melhor forma, ó, vai no prescritor, ou vai em casa, vai no cartório, reconhece firma aqui, pede para trocar ali, imprime de novo a procuração, troca aqui, esse dado está errado, assina lá de novo. Infelizmente, para me te atender, eu preciso seguir a regra do Ministério da Saúde, eles que me exigem. Se eu for tentar passar aqui, eu não vou conseguir passar a tua venda. Eles vão aqui negar a tua venda. Então, é dessa forma que tem que ser a comunicação, né? Mesmo sabendo que o dinheiro não está entrando no caixa e ele está pegando de forma para tudo. Vou responder mais, só tomar uma água aqui, pessoal, antes. Já peguei receita de paciente com nome incompleto, diferente da identidade por conta de divórcio. Pode aceitar? Mayara, não. Você divorciou da pessoa, né? Concretizou, né, esse divórcio, né? Judicializou o divórcio, que é preciso, né? Para ele concretizar, você tem que alterar suas documentações. Seu RG, ou se você tiver uma CNH, passaporte, todos têm que ser, né, atualizados com o seu nome de divorciado agora. Então, não pode, infelizmente. Até porque quando você concretizou o seu divórcio, né, o juiz informou os órgãos competentes e que o seu nome irá voltar para o nome de solteira. Então, na Receita Federal, o seu nome já está de receita você de solteira. Você tem que ir até os órgãos competentes e atualizar a sua documentação. Então, isso também não é uma regra do farmácia popular, é uma regra do governo federal, não é nem a farmácia. Se você for tentar embarcar hoje com o seu passaporte, né, para fora do país, para um país que exige passaporte, né, com o nome de ele está de casado e o seu nome já está de solteiro, você não vai conseguir adentrar nesse país. Então, não é uma regra do programa, é uma regra da vida, né? Boa noite, estou em auditoria aqui, Valadir. Boa noite, sou auditoria desde 27/9/2025. Existe prazo para terminar? Está demorando demais? Valadir, sim, está demorando ainda, infelizmente. E eu creio que isso pode vir melhorar, mas não nesse momento. Está aqui acontecendo a força-tarefa lá internamente para que isso aconteça, tá? Mas não é por agora, tá? Nós temos aí soluções para você, caso você queira. Eu peço a equipe aqui para te contactar e te explicar como que a gente pode te ajudar. Erro número 5, falta de conhecimento das regras, né? Novamente cai naquela que o Leandro falou, nas atualizações e no entendimento da portaria.
Quando eu não conheço a regra, eu não sei o porquê ou se eu posso liberar ou não. Liberar ou recusar sem base legal. Risco de auditoria, penalidade e pode gerar até o descredenciamento da loja. E o que, que eu vejo? A farmácia, por desconhecimento das regras, ela acaba não liberando alguma medicação, né, de algum cliente e as receitas está completa e ela acha que tem algum problema e acaba liberando uma incompleta achando que está certo. Ela inverte o cenário e gerando problema. E esse que está com a receita certa, aí sim vai te gerar um grande problema. Ele vai no seu concorrente, talvez seu concorrente está capacitado para isso e verificou que a receita é correta, disponibiliza a medicação para ele. Você acabou de perder esse cliente que podia te gerar uma nova receita, além do programa Farmácia Popular. Então, é muito importante as atualizações com as regras, né? Último, né, erro que eu coloquei aqui, erro número 6, linguagem muito técnica ou pouco acessível, né? A gente tem que colocar ali um farmacêutico, né, ou um atendente, e ele explicar de forma muito técnica para o seu cliente, e por ele ser leigo, né, essa parte técnica do programa, ele não vai entender, né? O programa tem algumas regras obrigatórias, nesse caso, falta um dado na receita, vou te explicar direitinho. Então, explica qual que é o dado, igual eu explico aqui para todo mundo, no português claro. Eu não falo. Vai lá no artigo 21 da Portaria de Consolidação, no parágrafo 10 e verifica. Né? Eu não falo para vocês aqui. Vai lá na portaria, no artigo 10, no parágrafo 10, fala que é de responsabilidade do responsável legal, que toda equipe seja capacitada e treinada com as regras do programa, recorrentemente. Então, eu falo para vocês capacitarem, conversarem sobre as regras, falo para vocês aí usarem o máximo de tecnologia possível para você ali desmistificar essa portaria, resumir ela da melhor forma, para você sim também entregar uma melhor qualidade de comunicação para o seu cliente. Então não adianta você ser muito técnico como cliente, a falar, devido à regra da Anvisa, da RDC 44, eu não posso estar fazendo isso. Então não adianta você ser muito técnico. Explica o porquê, por qual motivo, né, no português mais claro, que você não pode estar disponibilizando com aquele documento, com aquela prescrição. E o que ele tem que fazer, né? Da forma correta, claro, né? Direcionando ele, e assim você não vai ter problema. Pessoal, ficou mais alguma dúvida sobre esses últimos dois erros que eu falei? Erro 5, erro 6. Vamos interagir aí, né? Patrícia, tem alguma dúvida a mais? Celso, Não, legal que a você foi Mayara que me perguntou. interagindo, né? Você foi interagindo com a turma enquanto, né, realmente rolava a Sim, apresentação, bem sim. Muito interativo, né? bom. E até a gente vai falando de outros assuntos, né? Exato. Não, a gente percebe, né, Guilherme, que as dúvidas relativas à comunicação passam também por regras do próprio programa. Então, acho que é muito treinamento, né, intensivo para que os gestores assimilem também esse conhecimento e levem para o balcão, né, de fato, para quem está lá na ponta, esses conhecimentos, né, com certeza. Tá? Isso, O Celso colocou para mim, só acho que o maior desafio tem sido as procurações, né? sim. Celso, isso é legal você colocar isso aqui, mas você poderia detalhar para mim aqui, de forma resumida no chat, o que que você acha que é esse desafio? Talvez na comunicação você consiga resolver esse desafio. Ele está falando da validade da procuração. A validade, sim. Então, é como eu falei, é você treinar. Eu acho que depois do que eu falei para você aqui, Celso, a questão de um ano, de 12 meses, e as outras procurações que são válidas, é muito legal, né? Ela não tem que estar falando, talvez pode ser essa a sua dúvida, que principalmente nessa que vem, né, da justiça ou na curatela, se ela dá plenos poderes para, né, o procurador, ele pode pegar, são todos os poderes. Quando são poderes específicos, aí sim, isso é leitura, né? Você tem que ler a procuração. O cliente chega, o grande problema é isso, ele quer expurgar esse cliente rápido, porque ele encara como o produto farmacêutico é gratuito. Ele não se preocupa com a documentação que foi apresentada.
Ó, lá vem esse cliente chato que veio pegar a fralda com procuração. É assim que eles falam. E eu falo isso para vocês que eu tenho 23 anos de varejo farmacêutico e deu para perceber que meu linguajar é igual ao de vocês. E vou usar aqui um termo que eu sempre uso. Eu raspei o meu umbiguinho no balcão por 8 anos. Então, eu sei como os colaboradores, os atendentes, né, se comportam, de todos os tipos. E antes de ter farmácia, quando eu comecei lá com farmácia, depois desenvolvi o projeto Regulariza Farma com essas dores, eu sei que todos têm, né, ali nesse, nesse manuseio com a operação, com o material humano, de treinamento, de qualificação, a gente vê que isso é um desafio muito grande para a gente hoje qualificar o colaborador. Eu sei o que eles pensam, por isso que eu estou te falando. E assim que é falado, já vem aquela pessoa chata, ó, já vem a filha da Dona Maria, ele chata com aquela procuração para pegar a fralda. Vou ter que subir na escada, pegar a fralda lá em cima. E ainda corro o risco de aceitar algum documento errado. E eu vou escutar do meu patrão. É assim que eles falam. Então, eu entendo sobre isso. Eu sei que é burocrático, mas você tem que ler a procuração, se aquela procuração é válida. Então, Celso, é o maior desafio? É. Você já viu o quanto representa cliente com procuração no farmácia popular? É um desafio tão pequeno, é 15%. Já chegou a ser 10%, aumentou um pouco, devido àquela validade pelo GOV, assinatura pelo GOV. Facilitou um pouco o acesso da população. E tinha gente que não tinha paciência de ir lá no cartório registrar lá uma procuração. Então, é isso aí. É um desafio pequeno, mas que tem que ser encarado. Por mais, né, que a representatividade dele seja pequena, ele tem que ser encarado. Celso, consegui te ajudar, cara. Tomara que eu tenha conseguido clarear e que esse desafio, a partir de amanhã, seja sanado aí na sua loja. O Alexson aqui, Guilherme, você consegue disponibilizar algum material sobre principais erros para gente? Alexson, são vários. Isso eu tenho isso metrificado dentro, né, do meu sistema, porque o meu sistema ele tem lá, né, um ícone que chama atendimentos com erros e ali aparece todos os erros que foi cometido durante, né, a introdução dos documentos no meu sistema, a validação, mas eu não tenho material, eu acabo disponibilizando esse material individualizado para cada cliente meu, tá? Então, eu vou ter que abranger muito. São tantos erros. Se eu for colocar aqui não são nem seis, né? Porque aqui é erro de comunicação, erros mesmo na dispensação ultrapassa 30 tipos de erros. A Fabiola, muito obrigado aí pela referência. Fabiola falando do Regulariza, que é excelente. Sempre que preciso de suporte, sou bem atendida. Parabéns, muito obrigado. Patrícia, nós trabalhamos com procuração autenticada no tabelionato. Tem validade? Patrícia, essa aí, se for aquela que a própria pessoa fez, ou o próprio lá cartório fez, né? Eu, né, novamente falo, aconselho ela ser trocada anualmente devido àquele cenário que eu já te falei que eu já presenciei em várias situações, né, de uma pessoa de má fé ir até a farmácia pegar o medicamento para uma pessoa falecida com a procuração válida. Válida, sim, estava a procuração lá. Aí até, vamos colocar aqui, provar que fosse de porco não é tomada, é complicado. Pode, não vai te dar problema, você vai ter meios de justificar, eu teria que fazer um boletim de ocorrência, contratar uma equipe jurídica, vai, porém vai te dar um trabalho maior. Então é melhor você pecar pelo zelo na hora da dispensação. Valmir, em relação ao Forxiga, não estou dispensando devido ao preço de compra ser maior que o programa paga. Tem cliente que não entende. Qual a solução para amenizar esse conflito? Valmir, dois cenários, tá? Para você resolver esse conflito em comunicação também. E até essa comunicação não vai ser com o seu cliente, vai ser com os seus fornecedores. Eu tenho acesso, como eu falei com vocês, eu sou sócio de farmácia até hoje. Então, saiu uma promoção recente agora do genérico, do dapagliflozina. Eu não vou fazer merchan com o laboratório, mas saiu a R$ 36,90, tá? E também o Forxiga, quando você avisa as nacionais, né?
A gente trata assim as distribuidoras nacionais, Santa Cruz, Panfarma, Profarma, dentre outras. Você tem acesso a um operador logístico da AstraZeneca, que é o fabricante do Forxiga, que ele te dá um desconto absurdo, que ele chega para você aí mais ou menos a R$ 67. Tá? Depende aí do seu estado, eu não sei qual é o seu estado. Te dá uma margem menor que o genérico? Sim, porque ele é o de marca. Isso é fato em todas as moléculas. A gente sabe disso, quase todas, né? Algumas exceções, bem poucas. Mas ainda dá para você trabalhar com ele, tem condições. Então, comunica melhor com os seus aí parceiros comerciais, você vai encontrar essa solução para o seu cliente. A gente busca hoje, como eu falei, solução para o nosso cliente. Ele chega com a dor e a gente tem que sanar essa dor dele. Teria algum passo a passo para passarmos para o cliente fazer a procuração pelo Gov? Existe, mas aí você que tem que montar o passo a passo, mas existe passo a passo sim. A gente tem dentro lá também do nosso sistema um videozinho explicativo, mas é lá dentro do sistema, mas você mesmo também pode aí montar esse passo a passo, tá? Vamos. Carlinhos Silva, aqui no Espírito Santo tem similar dele por 53,80 custo final, por negociação a partir de 100 caixas. O próprio amigo aí já indicou, né? Até fornecedor. Tem uma dúvida em relação à fraude. Precisa de laudo e receita? Pode ser junto, o médico dá muito apenas o laudo com quantidade de usar. Tá, entendi. É Mayra. Mayra, não, é laudo ou receita. Não é laudo e receita. São duas coisas distintas, tá? A receita é uma coisa e o laudo é outra. Os dois para fralda é válido. Pode ser laudo ou receita, não é laudo e receita. Tem que ter a prescrição médica falando e o laudo não. No laudo ele já está falando que ele necessita da fralda. Tá com a data, tá com o carimbo, tá assinado, tem o nome do paciente barra cliente. Você vai colocar o endereço do cliente e tem o endereço do prescritor, tá válido. Ok? Esse é laudo, sem problema algum. Dispensa-se também. Quando você coloca o CPF da pessoa que já faleceu, aparece. Quando vamos passar farmácia popular? Patrícia, é uma pergunta ou afirmação? Porque tem alguns sistemas que aparecem, outros não, tá? Talvez, não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação. Se for uma afirmação, deve lá para o nosso amigo Celso e para os demais que perguntaram sobre a procuração. Tá? Você poderia compartilhar qual é o sistema de vendas que você utiliza, mas não são todos que estão aparecendo. Não sei por quê. Já vi alguns não aparecer, tá? Não sei se agora com devido aí o novo acesso pelo Gov, creio que pode ter acontecido uma atualização e agora vai aparecer para todos, tá? Patrícia de Menezes de novo, o endereço do prescritor é obrigatório? Sim, é obrigatório. E essa obrigatoriedade não vem do farmácia popular. É uma lei de 1973, acredite se quiser. Claro que ela já teve algumas ali alterações, mas essa lei vem desde lá, de 1973. É a lei, salvo engano, 1951. Vou colocar aqui, eu vou olhar e vou falar para vocês aqui. Ah, tá, Patrícia, uma afirmação. Foi uma Boa, Patrícia. afirmação, né? É isso. Isso é muito bom, porque aí você ali já se resguarda na questão da procuração. Aí, Celso, ó, solução que a Patrícia falou. Eu não falei isso aqui porque é de sistema para sistema. Alguns falam e outros não. Não sei com essa nova conexão pelo Gov agora. Tomara que tenha vindo em todos, que já temos mais uma solução para as procurações aí. Aqui, os médicos mandam a receita de fralda e também um laudo separado com o nome e o CID. Ótimo, você pode usar o laudo quanto a receita. Você não precisa colocar os dois, tá? Se o laudo tiver todas as informações necessárias, ele está válido. Se a receita tiver todas as informações necessárias, ela também está válida, sem a necessidade de colocar os dois. Isso aí, Fabiola, é bom porque você economiza tempo, não prende o cliente e é muito bom para você. Você Pessoal, percebe que são tem muitas dúvidas, né, sobre regras específicas, É, no e, programa. Muito, e o legal, muito se você interessante isso. perguntar aqui,
Ô, Leandro, isso é legal até eles colocarem. Queria que todos colocassem pelo menos uma meia dúzia. Pessoal, desde quando vocês são credenciados no programa? Boa. Quantos anos? Podem Isso é escrever. legal. Podem... Quantos anos? 2020, A 2016. Fabíola, Celso, desde quando que vocês são Desde o credenciados? começo, né? Tem uma, né? Podem ter alguns com um mês, ó. Alexson, pô, O Alex, um mês, porque fomos tá nós bem que credenciamos recente. ele. Foi Ó, regulariza. aí, no, né? Que bom, tem mais um regular. Mas em Setembro de setembro, 2025. ó, Carlindo, desde 2015. 2015, Carlinho tem Valmir desde o história, hein? começo, desde sempre, Celso desde 2014. Fazer a Olha que live com o legal. Carlinho, hein? O Celso também, ó. Fazer a live, o Júnior. Ó, vocês vão contar a história do Farmácia Popular aqui pra gente, ó. Importante, hein? Fabíola começou em dezembro de 25, recente Não, agora. Fabiola, Terceiro desde dois. quando você é credenciada no programa, É, não usando o programa da não Regulariza. usando o programa, Então, É importante saber aí desde o quando a sua pessoal, farmácia está credenciada. Desde 2011, olha. desde 2011, olha, Uau. a portaria, o Leandro, 2010. ela foi modificada em 2017 devido àquele cenário das receitas digitais, aquela Sim. padronização de receitas, teve algumas alterações, mas a portaria existe desde o início do programa, desde 2006. Não, desde 2004, perdão. Em Desde 2004 2004. criou o Farmácia Popular, né? Criou, O programa são em si 22 e a anos adesão que à o rede programa privada em tem. 2006, né? Exato. Mas a São 22 base é anos do 2004. programa. Então, quer dizer, a base das regras, né, existe desde o começo. Houveram, né, aconteceu alterações, sim, devido, né, às modificações também de produtos, de valores, né, foi introduzido novos produtos, começou a facilitar algumas coisas. Então, as pessoas encaram o programa com muita dificuldade. E não é difícil. Não é difícil o programa. Né? Pessoas aí, ela, desde 2004, a Patrícia, que ela colocou, desde os primórdios do programa, talvez ela foi uma das primeiras. Ela está credenciada tem 22 anos e até hoje ela tem dúvidas. Aí, quando a auditoria chega para a pessoa, fala assim: eu estava todo certo. Por que, que aconteceu isso comigo? Então, tem esse grande desafio aí para a gente colocar isso na cabeça de todos. Almi, você colocou um tema aqui, depois a gente pode abordar lá na frente, diminuíram bastante os valores de repasse. Não, eles adequaram com a realidade que os donos de farmácias criaram, tá? Porque o Ministério da Saúde, ele faz um estudo do preço praticado no PDV. Ele sabe o preço que vocês praticam. Eles adequaram com a nova realidade da farmácia, tá? Então, a redução veio disso. Então, foi uma adequação também do repasse. Né? Então, eles não diminuíram, eles adequaram de acordo com as adequações que vocês fizeram no mercado. Se a gente for aqui entrar nesse embate aqui, o Leandro vai brigar comigo porque é uma questão comercial. Hoje em dia, a gente antigamente falava, né, quando eu comecei lá na distribuição, eu lembro até hoje, o pessoal chegava, quando eu estava atendendo, eu era de distribuidora nacional, que vendia só praticamente RX na época, né? Depois que veio crescendo com o genérico, e falava: ah, o pessoal da Guelta tá vindo aqui. Estou esperando o pessoal da Guelta, que hoje a gente fala que é o similar. Eu adoro comprar Guelta porque é um com um. Né? Antigamente tinha margem para trabalhar. Hoje em dia, a gente compra e coloca margem no produto para vender. A gente não dá desconto mais. A gente compra o spec a 15, R$ 18 e vende a 24. A gente não pega o PMC e dá um desconto. A gente marca a margem. Então, a farmácia popular adequou aos novos tempos das farmácias. Né? Então, foi essa adequação que houve. Não foi, não diminuiu o repasse. Eles adequaram o repasse com a realidade das farmácias, né? A realidade atual, tá? Carlindo, então, como eu falei com o Alex aqui anteriormente, são vários erros, né? São muitos erros, muitos mesmo, que eu posso te falar. Mas o principal, vamos colocar aqui dois principais, sempre acontece na operação. O seu atendente, né, recebe o seu cliente, a data da prescrição está uma data X e ele coloca a data do dia. Ele sempre está informando a data do dia e não a data da prescrição.
ele coloca como se fosse a data da venda, mas não é a data da venda, é a data da prescrição. E ele ali replica esse erro para vários clientes seu. E ele replicando isso gera uma suspeita lá dentro. Por quê? Você concorda comigo que não vai chegar só cliente aí com receita do dia, sendo que a receita tem uma validade por 180 dias? Esse é um erro que acontece constantemente, tá? É um erro constante esse. Outro erro, né? Intercambiabilidade. Acontece direto. E hoje, o Ministério da Saúde se comunica diariamente com a Receita Federal. Então, ele sabe todos os produtos que entraram na sua loja e todos os produtos que saíram do programa. Todos aqueles códigos EANs que são cadastrados no programa, ele tem acesso do seu estoque, da sua saída, da sua entrada e saída. Então, ali, ele verifica que você está dispensando muito um similar, talvez não seja equivalente, um outro medicamento que não poderia, isso gera uma suspeita. Que ele sabe que o prescritor, ele não prescreve aquele medicamento em número excessivo, sabe? Né? Outra coisa que vocês viram aí, que a gente publicou, né, no Panorama, é vendas excessivas no mesmo CRM. Isso vinha sendo investigado, eu já tinha falado em alguns encontros meus aqui, quem assiste as minhas lives, eu já tinha falado sobre isso. Isso vinha sendo investigado porque esse excesso de vendas em um único CRM em certos municípios, que o farmácia popular bloqueou a venda daquele com aquele CRM. Não bloqueou o CRM dele, não. Bloqueou a venda no programa. Para abrir, né, instaurar uma investigação. Por que daquilo? Por mais que você vai falar comigo assim, ah, mas o meu município só tem 2 médicos. Opa, mas 2 médicos. Ok. 50-50, vamos equilibrar. Mas não vem ninguém de uma clínica ou de um outro que foi no médico em um outro município, né? O seu município é pequeno, né? Então, eu creio que pode ter acontecido isso, né? E eu vinha comentando, né, que isso poderia acontecer e acabou acontecendo. Alex, um prazo de. Você é o chato de plantão agora, eu sei que o debate está maravilhoso, né? Mas a gente daqui a pouquinho precisa encerrar. Tem que. Muito legal, né, Guilherme? O webinar era focado em erros de comunicação, mas ao longo do debate é muito legal essa troca, porque ao longo do debate você descobre que tem problemas né, de adequação às normas, né, às regras, né, a conhecimento das regras e, obviamente, na sabedoria em aplicá-las no dia a dia, né, em levá-las para o profissional, né? É muito interessante essa. E tem mais pergunta aí, vamos aproveitar a Tem. audiência, uns Vamos. minutinhos. Alex, um prazo para pagamento até o dia 10 é uma previsibilidade. Pessoal, mês passado atrasou, né? Todo mundo aí viu esse atraso. Muitos falaram, que vem falando isso. País, governo está quebrado. Não é, porque o dinheiro que já é predestinado ao programa já fica no Fundo Nacional de Saúde. Ele é já lá, ele é autorizado pelo PLOA, tá? É uma verba já autorizada do Ministério, já é lá dinheiro destinado. Todo mundo acha que o Fundo Nacional de Saúde é um órgão pagador da Caixa Econômica e não, é do Banco do Brasil. Por isso, quem tem conta, quem recebe o pagamento farmacêutico no Banco do Brasil, um dia antes já vê o pagamento, né, ali nos lançamentos futuros, tá? Então, a previsão de pagamento é no dia 10, tá? Agora. E esse pagamento do dia 10 é referente a março, né? Porque fecha 30 dias, eles calculam os 30 dias e tem até o dia 10 do outro mês, porque eles não conseguem fechar isso até 10 de abril, e algumas vezes nem até dia 20. Demora mais um pouquinho, tem que passar a planilha, passa para o fundo, tem algumas assinaturas, e assim faz a demanda. E mês passado, por que atrasou também? Mudou a coordenação do programa Farmácia Popular, né? O doutor Bruno Fernandes, que era o coordenador do programa, ele foi exonerado, entrou o doutor Pedro Tomás, né? Isso já tem 30 dias,
Por isso que eu falei que está tendo lá uma força-tarefa, algumas modificações internamente no programa Farmácia Popular do Brasil. Ok? Vamos falar Muito bom, sobre isso também. boa. Depois Pô, vamos é isso aí, noticiar tem isso no muita coisa panorama, aqui, gente. essa E alteração do coordenador aí, que pode impactar, pode ser surpresa para muitos, mas o novo coordenador do programa, por ser, né, um programa farmacêutico, né, para farmácias, é um advogado, o novo coordenador do programa. Vamos ver. as dúvidas vão ser muitas, né? Mas né, estamos aí para Vamos esclarecer, enxergar né? com bons olhos, né, que esse advogado Claro, possa nos ajudar, né? muito bom. E já Gente, estou tendo respostas positivas. Vamos continuar com essas respostas positivas vindo dessa coordenação, dessa nova coordenação. legal. Gente, fiquem tranquilos, eu sei que a gente sempre tem essas perguntas aqui no chat. Vai disponibilizar? A gente deixa a resposta para o final, para que vocês possam acompanhar, porque o mais importante é esse ping-pong, né? É a dúvida que Sim, você tem no dia a dia, que não está na apresentação, não está necessariamente no. não Mas está no script. não está no script, né? Mas nas próximas semanas a gente vai disponibilizar o webinar para vocês, né? Mas Vou obviamente te mandar o material O para Guilherme vai você estar à mandar para o pessoal. disposição, né? Ele tem lá no nosso, na nossa seção especialistas, já tem muitos conteúdos dele, você tem lá o acesso direto a ele via e-mail e LinkedIn, e bora fazer negócio e tirar dúvidas com ele, tá aí para nos Aí. ajudar nesse quesito. Beleza? A live então vai ser disponibilizada, que o pessoal está perguntando. Vai, O vai, vai. webinar? Em Vai, né? breve, aguardem, aguardem. Tem uma série de webinars que a gente já está começando a disponibilizar e do Guilherme vai chegar aí, né? Não só Ótimo. esse, como o primeiro que ele já realizou e que foi muito bem sucedido aí durante a feira da Bradilan. Vamos que vamos. Gente, Correto. quero agradecer a Pes- todos aí pelo prestígio, pela interação. Hoje, recorde, tá? Posso garantir aqui que nunca tivemos tanta interação, com perguntas, dúvidas. Foi muito bacana. E esse formato foi legal também, né? De topificar, né? Começando pelo primeiro, mas muito sintomático o que a gente viu aqui, né? É o sinal de que a sessão está aqui para ter uma utilidade, um propósito muito claros, né? Porque a gente percebeu que as dúvidas vão muito além da comunicação, né? Tem dúvidas operacionais e a gente tem que ajudar a todos aí a saná-las. É isso. Guilherme, mais uma vez, obrigado, meu caro. Que venham os Eu que próximos. agradeço aí, agradeço a todos aí pelas referências aí, Maicon, todo mundo que está falando aqui, né? Eu que agradeço pela participação, adoro compartilhar conhecimento. Eu sei dores aqui de todos, eu sei como que é o dia a dia de um gestor dentro de uma drogaria, quais as demandas que vocês têm aí, os desafios também. Eu sei que o farmácia popular é um desafio também, né? E estou aqui para ajudar, para somar com vocês, pode ter certeza. Como eu falei, é de dono de farmácia para dono de farmácia. Eu não quero ser técnico, eu não quero vender teorias e nem magias, não sou nenhum guru e mago da internet, né? Vocês não me veem muito na internet gravando vídeo, fazendo falsas promessas, ou até vendendo produto ou serviço. Não faço isso, né? Você pode ter certeza. Hoje, a grande maioria dos meus clientes são por indicação pelo serviço bem prestado e pelo meu conhecimento compartilhado. É porque eu sou muito bem claro no que eu faço, né? A minha missão e minha visão. É o que eu falo, o que eu vou levar daqui, né? É o meu nome, é o que eu quero, né? Levar o meu nome para o mercado e todo mundo, né? O Guilherme ser a referência, né? Desse mercado, né? Desse nicho de negócio que é o farmácia popular, de atendimento ao cliente, que é essa experiência, é isso que eu quero, né? É a única coisa que eu vou levar dessa vida, né? Eu vejo aí grandes gestores e é o que eu tento replicar aqui. Minha missão, minha visão é ajudar vocês. E é isso. Gente, é uma grande rede aqui de conhecimento que a gente está formando e a gente só tem a agradecer a todos pela audiência e ao Guilherme por dividir esse tempo conosco aí. Obrigado, Muito meu povo. obrigado, pessoal. Eu que Isso. agradeço a todos. Um abraço aí, Abraço. fica com Deus. Um abraço. Valeu, Guilherme. Tchau, tchau. Valeu, time.